Fala galera, sejam bem-vindos ao Podcast. Hoje eu estou aqui com o Diogo Gomes, ele vai se apresentar um pouquinho. A ideia é a gente trocar uma ideia, falar sobre periodização, um pouquinho mais sobre o programa que ele tem online e saber como é que está o mundo no esporte aí do CrossFit. Isso aí, Bora lá? Se vamos apresenta, nessa. Diogo. Obrigado, Renatinho. Bom, eu sou Diogo Gomes, sou professor de Educação Física formado pela FRJ, já há bastante tempo, vamos entrar no mérito, bastante tempo. Trabalho aí com CrossFit desde 2013, né? 2013 foi a nossa Level 1? Final de 2013, dezembro Final de de 2013. 2013, a gente fez o Level 1 junto. De lá para cá, trabalhei, estou como head coach do Águia até hoje, né? Era CrossFit, na verdade, todos que eu vou falar eram CrossFit, não são mais CrossFit, não são mais filiados. Estou como head coach do Águia até hoje, né? A gente abriu em 2014, né? Abril de 14, 1 de abril de 14. 2015 abriu o CFJPA, e está até hoje funcionando aí, eu também sou head coach sócio lá. Depois de 17 eu abri o Aldaz, já não sou mais sócio lá, mas graças a Deus está funcionando muito bem lá com o Felipe. E hoje eu tenho o meu programa aí de treinamento online presencial, que é o TDG, no Team Diogo Gomes, e basicamente vivo de CrossFit, de cross-training, como a gente quiser chamar, mas vivo disso aí de segunda a segunda. Basicamente o que me mexe hoje dentro da educação física é isso. Isso sou eu. Ó, bem legal. Você já citou aí que tem dois boxes que você está como head coach, né? Um como empresário e head coach, o outro como head coach. Então a gente tem o AG, que é dentro da companhia atlética, e a gente tem o CrossFit JPA, que é dentro da Aqua Aquacenter. Center. Então, são dois boxes dentro de uma academia. E, cara, como funciona essa dinâmica? Porque no Águia você tem ali a musculação bem ao lado, então, como é essa concorrência, né? Uhum. E, ao mesmo tempo é bom porque você não precisa correr atrás dos clientes, né? Os clientes já Sim. estão ali disponíveis. E lá na Aquacenter você tem um espaço sublocado, né? Se não me Isso. engano, externo, não inserido dentro da musculação. Mas como funciona esse processo? Vamos lá, vamos por partes. O primeiro foi o Águia, né? Era uma vontade da rede, da Companhia Atlética, de ter uma modalidade de alta intensidade. Na época, o CrossFit estava em ascensão. Lá fora, que ainda estava engatinhando muito, se eu não me engano, a gente foi o quinto ou sexto boxe do Rio, não me lembro direito, mas estava engatinhando e dentro da pesquisa de mercado se pensou que seria uma boa ter. E aí a discussão no começo era a grande discussão com a própria CrossFit de que ela não queria que o CrossFit fosse uma modalidade dentro de uma grade de horário. Ou seja, a pessoa fizesse segunda, quarta e sexta spinning e terça e quinta CrossFit. Né? O conceito da CrossFit sempre foi ser um centro de treinamento onde a pessoa viveria tudo, desenvolveria tudo dentro daquele box, né? Dentro do centro de treinamento. E a gente tentou fazer de primeira essa visão. Tanto que era num espaço completamente separado, era no sexto andar da academia, no quinto andar da academia, onde só existia isso, onde tinha um espaço todo preparado para o CrossFit, e assim a gente seguiu por bastante tempo. A primeira fase foi a fase do conflito com os professores das outras modalidades, porque provar que algo muito novo tinha caminho e tinha como ser feito de forma coerente. E foi aí que eu tentei me desenvolver para mostrar e para também entender se isso era realmente possível, né? Então a gente, depois de fazer o Level 1, a gente viu que o Level 1 não era o suficiente para você trabalhar com uma modalidade com N variáveis, levantamento de peso olímpico, treinamento cardiorrespiratório, movimento ginástico, core, potência, resistência, flexibilidade, equilíbrio, isso tudo com um curso de 16 horas era inviável. E aí começou a batalha de curso, né? Você sabe muito bem, a maioria dos que a gente fez juntos, de tentar entender as coisas e tentar desenvolver o nosso processo. Junto com isso, a gente tinha uma equipe legal dentro da empresa como um todo, eram professores todos muito bons, então assim, você tinha que botar a régua lá em cima da prescrição e das aulas para que aquilo fluísse. E a gente está aí há 9 anos, fez 9 anos agora, 1º de abril, 9 anos box funcionando, não fechamos, muito pelo contrário, a gente expandiu, então a gente já conseguiu provar. E aí essa batalha sempre era, tá bom, mas como é que é a programação do CrossFit? Tá bom, como é que eu divido tendo de membro inferior com membro superior? Tá bom, e o meu aluno que quer emagrecer e o aluno que quer ficar forte, eles vão ficar na mesma? Então essa era a máxima da discussão. E a gente conseguiu, com o tempo, mostrar que é uma modalidade que desenvolve
todos os perfis e desenvolve para melhor. Claro, dependendo do objetivo da pessoa, né? Eu entendo como melhor porque, na minha visão, qualquer atividade física ela tem que te deixar melhor do que quando você começou, em qualquer aspecto. Então, quando eu vejo uma modalidade que é muito extrema em um ponto só, o cara tem que ser extremamente resistente, eu sei que ele está pagando um preço por ser extremamente resistente e talvez não ser muito forte. Quando o cara tem que ser muito forte, ele vai pagar um preço por talvez ele não ter ser tão flexível. Quando ele é muito flexível, ele vai pagar um preço por talvez ele não ser tão estável. E por aí vai. E como eu vejo dentro do cross um desenvolvimento de todas essas valências, de todos esses blocos juntos, falei, pô, essa é a que eu acho que a gente tem que defender. Então, assim, voltando, né? Você falou como essa dinâmica, estando dentro de uma academia com outras modalidades, né? Principalmente com a musculação, foi desafiador no início, mas hoje a maioria não, né? Muitos professores, a maioria, eu não sei essa estatística, mas muitos professores treinam CrossFit e são professores de musculação, de ginástica localizada, de N atividades e estão lá. Inclusive, no meu programa, eu tenho 40% do meu grupo de performance é de profissionais de educação física. A gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. Vamos pô, de novo, tem um cronograma aqui, a gente está tentando seguir o roteiro, mas, pô, cara, essa galera da educação física é muito acelerada, é muito difícil. Você vai ficar tomando café, meu? Pô, complicado. Então, vamos lá. E aí você falou já do seu programa. O que é o seu programa, né? Como surgiu, o que você viu no mercado para estar podendo entrar aí e falar, pô, tem essa brecha? Tá, vamos lá. Basicamente, no primeiro momento, eu defendia que o centro de treinamento, o boxe, ele tinha que entregar tudo para todos os alunos de forma igual. Ou seja, vou contextualizar, vou lá no começo então, vamos lá, para a gente criar uma linha de raciocínio aqui. Lá no começo, a gente estava lá no Águia, primeiro boxe que eu trabalhei, um dos primeiros boxes do Rio de Janeiro, e a gente tinha esse conceito tinham 2 professores, às vezes com mais um estagiário, às vezes a gente tinha 3 professores nos primeiros meses lá, trabalhando no mesmo horário, um professor ajudando o outro, com às vezes 12, 14, 15 pessoas na aula. Assim, um cuidado gigantesco, que a gente tinha medo de machucar o aluno, que ele não podia ter pressa, que ele tinha que estar no movimento perfeito antes de dar um segundo passo e tal. Primeira competição, segunda competição que a gente participou, a primeira competição foram só os professores, você, mais 3 professores, eu fui para ajudar na organização e na arbitragem, né? Convite lá do nosso amigo Neto, que organizou essa primeira competição. E aí a gente voltou e falou, pô, maneiro, tem essa vertente forte, é algo que a gente vai gostar de trabalhar, é algo que é maneiro, é algo que é motivante. Vamos bater nisso aí também. E aí veio uma segunda competição, onde a gente levou muita gente do boxe para a competição, e chegou lá, a gente se divertiu, os alunos curtiram, falaram, caraca, isso é muito maneiro, e veio junto uma cobrança de uma boa parte do boxe, a gente falou assim, tá bom, a gente tem que ter alguma coisa, a gente não ganhou, quem ganhou? Os caras que ganharam, a gente não ganhou. Então, tem que ter alguma coisa dentro aqui que possibilite a gente ser competitivo. E na época, a gente tinha uma garotada ali, 17 anos, 18 anos, treinando e querendo se desenvolver e querendo competir. E eu, na época, fiz o seguinte discurso. Eu falei, calma, vocês estão no começo do processo, existe muito chão para galgar e o nosso objetivo não é esse. O que causou essa frase? Uma debandada de uma parte do público para outros lugares que ofereciam isso. Mesmo que não fosse o carro-chefe, mas ofereciam, tinha uma vertente competitiva dentro daquele processo. Então, esse foi um primeiro alerta na minha cabeça. Falei, pô, peraí, será então que não é isso que as pessoas querem? Elas não querem só ficar bem, não querem agachar melhor, não querem ficar potente, elas querem competir. Mas, no primeiro momento, a gente não se mexeu. Tá bom, vamos ver o que vai dar. Crescendo um pouco mais, a gente falou, vamos abrir então um horário para o pessoal que quer competir, que quer se desenvolver mais rápido dentro do cross. E aí a gente tinha um horário de sábado, depois da aula normal, ficava o pessoal que tinha esse objetivo e a gente começava a treinar. Mas nisso já tinha perdido um pedaço do mercado, já tinha perdido aluno ali. E aí a gente foi começando a colocar. E aí aquele conceito que eu tinha de que o boxe tinha que entregar tudo, começou a me sobrecarregar da seguinte forma. Eu tinha que pensar na programação para aula, eu tinha que pensar numa programação para quem queria se envolver como atleta,
Mais para frente, eu comecei a ter que pensar numa programação para quem só queria um fitness, só queria dar uma emagrecida. Então, eu não ia valorizar tanto um movimento estético como um movimento de levantamento de peso olímpico, como o snatch, ou que quisesse dominar um butterfly, mas que ele estava ali para queimar caloria. Eu tinha gente que queria um objetivo N que fosse. E aí, eu, como programador, falei assim: peraí, cara, eu tenho que ter uma vertente nisso aqui. Eu vou ter que ter 50 tipos de produtos dentro de uma grade horária. Não vai ficar comercial. Eu vou, para querer agradar todo mundo, cada um vai ficar com uma perninha para cá, uma perninha para lá, não vai se sentir completo em nada. Isso não vai ser nem mercadológico, né? Mercadologicamente bom, né? Não vou vender bem, e eu também talvez não vá reter bem os alunos que estão ali, nem entregar isso que eles querem. E aí isso foi seguindo, eu fui também aprendendo um pouco mais como fazer, como manobrar dentro do planejamento, as formas que o cara que queria competir falava: caraca, isso aqui é para mim. O cara que queria ir pro fitness, isso aqui é para mim. A mulherada que queria emagrecer, isso aqui é para mim. A gente foi manobrando, foi aprendendo isso aí. E eu já testei de tudo de programação, né? A gente deve falar de programação mais para frente, mas já testei de tudo. E lá para frente, eu comecei a perceber que essas pessoas, algumas pessoas precisavam de um algo a mais. Por que elas precisavam de um algo a mais? Uma aula convencional ela tem 60 minutos. A gente basicamente faz a aula aquecimento, mobilidade ou mobilidade e aquecimento, muito tempo para a gente discutir, mobilidade e aquecimento, a parte de skill, de técnica, força, tendo ou não no dia, e um metcon e o ódio no final. Então, para o meu professor dar todos esses blocos e ainda fazer as adaptações para cada nível de objetivo, acabava ficando relativamente pobre em alguns pontos. Não é que é ruim, mas para os extremos do grupo, eu tenho um grande grupo que quer a mesma coisa. Tu atinge tudo e ao mesmo tempo não atinge Não nada. atinge nada. Eu tenho um grande bolo assim dos meus alunos que querem a mesma coisa. Ficar mais saudáveis, ficar com uma estética legal, aumentar suas capacidades de uma forma geral, mas não querem competir, não querem ficar muito forte, não querem emagrecer demais, que não fogem disso aqui. Então é esse bolo aqui que tem a atenção principal. E a gente vai entregar isso, e dá para entregar, eu vejo muitos lugares entregando muito bem para esse público, tá? Mas as pontas precisavam de um pouco mais de atenção. Então foi aí que eu comecei a criar programas que, inclusive, os nomes já são sugestivos, né? TDG Gym, o cara que quer fazer uma musculação, que quer mulherada que quer ganhar membro inferior, alguma coisa específica que a gente trabalha na academia. TDG Glúteo, porque a gente tem aquela discussão da mulherada de que CrossFit não tem isso, tem aquilo. Tudo, eu estou pincelando, eu vou voltar lá, a gente vai voltar lá. Tem o TDG Performance e é isso. Então, assim, tem várias coisas dentro. Então, quando eu falo que tem um bolo que é atendido pela programação geral, esse bolo vai sempre acontecer. Agora, quem quer ter algo mais, eu falava, pô, tem um nicho de mercado aí que é interessante, é algo que é possível, sim, de ser entregue, né? Não existe as concorrências ali de treinamento e tal, mas é possível que seja feito. E daí nasceu o TDG. E a gente está aí fazendo de forma presencial e online esses programas todos, assim como a formação de treinadores também, que é algo que eu gosto bastante de fazer. Bem legal. E, cara, assim... Essa foi a resposta da pergunta, como nasceu o TDG, tá? Isso eu vou editar, vou dar uma acelerada, mas vai ficar legal. E aí, eu volto lá, porque entrou online. Isso a gente está falando, galera, 2014, 2015. A nossa base de trabalho era a linha funcional, né? Então a gente se preocupa demais com, cara, postura, execução, velocidade de execução, quem está fazendo, como está fazendo, e vem o online. Eu assumo que eu ainda tenho dificuldade em lidar com isso de quem está executando e como está executando. Eu ainda assumo que, cara, me pega isso. Como é que está sendo, ou como é que foi para você, essa aceitação? Você entender o que você entrega, o que você espera, qual é o controle dessa variável aí? Como é que você... Beleza. Vamos lá. Eu sempre tive a mesma preocupação, tenho até hoje. O que mudou foram algumas coisas que eu passei a aceitar e observar. Primeiro, quando veio essa coisa do
online, da galera prescrevendo, e aí eu olhava, na minha visão online era, tá chegando um e-mail para a pessoa, ou uma mensagem, na época não tinha negócio de Tanto WhatsApp, aplicativo, né? Não, também não nem tinha tanto tanto aplicativo, aplicativo. é verdade, chegava para a pessoa alguma coisa, e a pessoa olhava e agachamento, ia agachar. E era isso que eu via realmente sendo prescrito no começo de processo. E aí depois começou a ter programas que não eram tão... Minto. Na verdade, no começo, eu via programas que eram zero personalizados. Ou seja, até tem Tá na manada. tem um player grande que repete isso várias vezes nos cursos. Não sou contra, eu acho que é o nicho do cara, mas essa frase dele fica na minha cabeça. Ele falava assim, eu fazia o treino de fulana, uma pessoa famosa, e as pessoas me mandavam mensagem e falavam assim, eu quero o treino da fulana. E que ele parava e pensava assim, pô, peraí, ele quer o treino da fulana, não quer um treino para ela? Ela quer um treino da fulana? Aí, beleza. E aí viu o seguinte, pô, mas se eu não prescrever o treino da fulana, o que ela vai fazer? Eu não sei o que ela vai fazer. Então, se eu confio no meu programa, no treino que eu prescrevi para fulana, o mínimo que eu vou pensar é que o meu tem alguma lógica e que pode ser que sirva para ela. Beleza. Então, a minha crítica era, talvez não sirva, porque você não sabe quem é a fulana. A pessoa que entrou em contato com você por mensagem e tal, às vezes você não conhece. Mas com o passar do tempo a gente começou a ganhar ferramentas, principalmente a facilidade de filmar, de ter feedback em tempo real do aluno, de ver. E aí quando começaram a vir as aulas online ao vivo, né, a gente teve um grande boom na pandemia, mas já existia isso, já tinham professores que trabalhavam com atendimento vivo, você começava a falar, peraí, o cara tá vendo, qual é a diferença dele ver na câmera e dele ver presencial? Ver presencial é mais fácil, porque ele pode se mexer, ele pode pedir para a pessoa trocar de posição, mais rápido. Mas quando o cara está começando a dominar e ele já fala o seguinte, ó, fulano, você vai fazer o movimento de frente para o celular, olha para cá, tal, vira de lado agora, você vai fazer tal exercício assim, olha para cá, eu já te mandei a série com antecedência. Ou seja, começou a organizar o processo, eu comecei a entender que, peraí, isso aqui dá para fazer, cara. Isso aqui é um nicho que dá para você dar um trabalho de qualidade. E foi aí que eu comecei a investir em ferramenta. Num bom software, numa boa plataforma, em bons aplicativos para você corrigir o aluno também, olhar ângulo de execução, velocidade, você ir e voltar e poder dar um feedback mais fidedigno para o cara. E aí quando eu falei assim, cara, então dá para eu surfar nessa onda aqui, porque dá para fazer um trabalho de qualidade. Não é só porque todo mundo está fazendo, não é porque tem dinheiro na mesa, é porque dá para fazer um serviço de qualidade. E é o que eu acho até hoje. Pô, bom. E aí entra a parte da automação. Né? Você utiliza muito a automação. Eu sei que você gosta muito dessa ferramenta. E, cara, hoje, praticamente tudo mais pensado para essa linha. Né? Falando de números, né? Hoje, obviamente, você tem um número lá dos seus clientes. Como está essa retenção? Como é que entrada, procura? Como está esse mundo? Vamos lá. O que acontece? Eu tive duas fases. Uma fase onde eu tinha uma aceitação muito grande de quem tinha contato comigo direto. Ou seja, era um aluno que era um meu de boxe, ou frequentava academia e conhecia ali do meio, que procurava algum tipo de serviço. E eu fui crescendo até chegar um momento que eu comecei a reparar o seguinte, falei, pô, eu só tô atingindo para quem eu já sou autoridade, para quem já gosta do que eu faço. Então, basicamente, eu tinha a limitação dos boxes que eu trabalhava, de me verem e de acharem que precisavam de algo a mais dentro daquilo ali que eles já faziam. Beleza, tá ótimo isso aí. Não tem problema nenhum. É até mais fácil de você controlar, você já conhece a pessoa no dia a dia. Às vezes você tá dando um personal aqui, tá vendo o cara executando a tua planilha do lado, você consegue lá dar um toque ou depois fazer um feedback mais apertado, uma vez que ele devolve esse treino com comentários, com vídeos, com coisas que a gente consegue controlar. E aí eu falei assim, pô, se eu tô ajudando essa galera, talvez ajudar mais gente, né? Porque a internet permite a gente ter um alcance muito maior. Eu uso muito a rede social para tentar trazer gente para o meu meio e eu uso ela de uma forma de tentar aumentar a minha percepção de conhecimento, do que eu conheço, mostrar para as pessoas o que eu conheço. E a partir desse momento eu comecei a ter pessoas que não tinham contato comigo, ou seja, pessoas
que não sabiam quem era o Diogo, até aparecer um Reels ou um post na timeline dele, e ele conhecer. E aí a gente começa a atender um público realmente que você não conhece. Eu até mudei algumas ferramentas de avaliação e pedido, né? Agora, todos os alunos, eu marco uma consultoria online, mesmo assim, ao vivo. Eu peço para agendar um encontro no Zoom mínimo para eu poder conhecer a pessoa, também ouvir ela falando, ver um pouco a pessoa, que fala muito, né? Você fala muito contigo, dá muita informação, ver a postura da pessoa, como é que a pessoa fala e tal, e às vezes só pelo WhatsApp você não tem isso. E a partir daí eu estou tendo uma boa entrada de uma galera mais iniciante. É isso. O perfil que vem quando reconhece assim, a sua autoridade sem ter o contato ali é a galera muito iniciante. Por quê? Minha leitura. Porque o cara mais avançado ele já tem as referências dele. Ele vai buscar essas referências dentro do grupo que ele já pertence. Né? Agora, quem está começando, quem está iniciando, quem está ali no meio do caminho, que às vezes treina num centro que não está atendendo tão bem ele, vamos falar a verdade, tem de tudo no mercado, cresceu tanto que a gente vê atrocidades aí acontecendo. Todo o mercado está assim. Todo o mercado está assim. E no nosso dói porque é o nosso, né? A gente começa a ter esse pessoal e usando essas ferramentas mais de controle, a gente consegue fazer uma prescrição. Mas a automação que você está falando é disso, de trazer gente, ou está falando automação na prescrição? Cara, para tudo. Para prescrição, para controle de avaliação, resultado. Certo. Então, assim, desde o momento que você pensa, pô, eu quero que a pessoa faça tal exercício, mas aí, sei lá, a tua planilha ela já te sinaliza que você está botando esse exercício com uma certa frequência ou não, ou já te sinaliza que tem alguma pessoa que, pô, cara, tem essa limitação aqui, para essa pessoa não rola, né? Isso a gente falando, prescrevendo por exemplo, para um grupo específico, para um nicho, né? E provavelmente você deve ter um grupo ali que você tem a prescrição macro e você faz a individualização, perfeito. Né? Mas, por causa da limitação das pessoas, mas também tem aquele grupo que, pô, não, beleza, esse daqui é individual e, cara, tá sinalizado aqui, ó, a tela tá bombando vermelho. Pô, meu irmão, esse exercício nunca, porque tá ruim. Eu uso bastante a plataforma de prescrição, eu uso o Coach, conhece? E ele, para ele funcionar bem para mim, é como se eu estivesse trabalhando com um papel. Eu tenho que ter anotação das coisas em todos os lugares. Então, eu controlo a intensidade de alguns treinos por retorno de PSE, feedback de PSE, percepção de esforço, tempo de treino. Pouca gente agora eu uso, porque só a galera que está muito visando a performance. Eu uso os questionários de controle semanal da Alda, algumas coisas para ter esses dados e planilho. Até porque é difícil a pessoa conseguir responder. Até o PSE eu acho que é difícil. A pessoa entender o que é. É difícil. E aí, assim, você tem que olhar acho que tem que olhar com muito cuidado, porque a PSE para um é diferente do outro. E aí eu não invalido. Eu só tento criar um padrão para aquela pessoa. Então, ó, vou dar um exemplo bom aqui, ó. Eu gosto disso, gosto de polêmicas, tretas, pode trazer. Tinha uma época que eu era muito, muito chato com o Dauda, que é um questionário pós, né? Você fala como você está se sentindo depois daquela semana, para a gente pensar na semana seguinte de trabalho, e isso entra lá nos scouts para a gente ver o nível de estresse do atleta e tal. E aí eu chegava, sentava no meu computador no final da semana e abria a planilha do Dauda, eu abria o resumo de todo mundo, ia vendo lá o pessoal, bem, melhor que o normal, pior que o normal, na médiazinha assim. E aí tinha um que era assim, melhor que o normal, melhor que o normal, melhor que o normal, melhor que o normal. Não é possível. E são campos da vida, né? Sono, relação com a família, trabalho. Tá tudo ótimo. Melhor que o normal. Ótimo, melhor que o normal, melhor que o normal, melhor que o normal, melhor que o normal. Não é possível, meu irmão. Esse cara é melhor que o normal. E aí eu fui conversar com o cara, cara, deixa eu te falar uma parada, cara. Por que você tá tão bem? Tem semanas que eu só vejo resultado seu melhor que o normal. Aí ele mas eu faço isso para me motivar. Bom, irmão, eu preciso saber como que eu vou prescrever. Não. É porque se eu falar para mim que eu tô melhor que o normal, eu sei que eu vou estar melhor que o normal. Eu tô na merda, mas eu tô melhor que o normal. Acabava com o meu scout, cara. Acabava, porque eu olhava para ele e falei, cara, isso aqui não precisa de recuperação, isso não precisa de deload, isso moleque tá bem, vamos embora, pau na máquina. E tá aí, entendeu? É isso, assim. Então tem que ver o que é para cada um. O que é para cada um.
Tem gente que eu vejo treinar, vejo o retorno do cara, olha o tempo do workout do aluno dentro do processo, comparo ele com os outros grupos. Aliás, isso é uma coisa legal. Eu comparo ele com os outros grupos e falo assim, cara, esse maluco tá me dando uma PSE de retorno 3-4. Como assim 3-4? Eu prescrevi, pedi que é um workout para menor tempo possível, pedi na sequência a maior carga possível, pedi para diminuir a recuperação porque eu queria justamente dar um choque naquela sessão, e o cara me retorna como PSE 2-3, 3-4. Como assim 3, 4? Cara, você tá lendo o que é o 3? Cara, 4 já tá chegando pesado. 5, 6 é pesado. 7, 8 é muito pesado. Então, assim, e o cara tava falando, não, 3, 4. Tô de boa, tô de boa, tô de boa, tô de boa. E aí, o que eu fazia? Não ia mais corrigir. Eu subia a régua. Então, eu sei que aquele cara 3, 4, pra mim é 5, 6. Só que eu não posso fazer isso com o macro, né? O dele eu tenho que lançar diferente. Então, tem uma ferramenta fora da ferramenta para controlar esse nível de desvio. Desvio padrão ali, né? E uma coisa que eu estou fazendo com um grupo assim que é muito legal, ainda não consegui automatizar isso dentro de uma plataforma, mas eu faço no braço ali no Excel, que é ranquear o grupo que faz a mesma programação. Então eu tenho um eixo de blocos, né? Eu gosto muito da apresentação blocada. Então eu tenho um eixo de blocos onde, quando eu estou trabalhando força, está todo mundo do bloco do TDG trabalhando força. Quando vai para potência, está todo mundo trabalhando potência. E aí eu vou puxando a galera mais avançada para um nível mais elite, RX. Eu vou puxando a galera intermediária um pouquinho mais para baixo. Vou fazendo os ajustes na mão, mas está todo mundo treinando o mesmo bloco. E aí a gente joga isso na planilha e faz aquele TSA, outro índice eu esqueci o nome, mas TSA e mais um. E aí isso me dá um ranking de como é que o cara tá dentro do grupo. E aí você pega esse ranking e joga no grupo. Entendeu? A Siri tá querendo conversar comigo. E ele joga no grupo. Aí aquilo serve para duas coisas, para puxar a galera para tipo, eu vou alcançar o cara lá, e pro cara que tá em cima falar assim, meu irmão, a galera tá chegando aqui, eu tenho que manter essa posição. E para mim também para olhar a prescrição na hora de quem eu vou deslocar para cima ou para baixo. Quando eu vou amarrar um determinado bloco, ou, por exemplo, um bloco de realização, uma semana específica de carga, de choque, eu tenho que tomar cuidado para não acelerar demais o cara que ainda não tem uma maturidade para chegar naquele bloco e não poupar demais o cara que já tinha que estar aguentando a porrada. Entendeu? E aí eu olho para essas tabelas. Eu vou lá e dou uma olhada e falo, pô, essa aqui, até o sexto, sétimo eu vou ter que empurrar para um, do sexto para o décimo ali eu tenho que botar em outro bloco, e aí assim a gente vai dividindo. Então, assim, de automação, eu amo Excel, apaixonado pelo Excel, e as anotações que eu coloco dentro da plataforma para colocar. Como eu não tenho, assim, um bloco de exercícios que os exercícios vão sendo inseridos e vão me sinalizando, eu não tenho algo que me diz assim, esse aluno tem. Não, eu tenho que saber. Tem que estar nas minhas anotações. Legal. E aí é revisar isso a cada prescrição. Tu sabe que eu sigo uma planilha, né, junto com o Léo, por sinal, que é de performance. E, de acordo com o Léo, o meu balizador ali é a galera de faixa etária 50, 60. De vez em quando ele larga umas pérolas assim, bem motivadoras que dá um gás maneiro, sabe? Tem essa planilha, não tem algo assim de ganho de altura? Não. Não, né? Ele podia balizar por ali também, né? Mas também, se tiver, eu faço com ele. Se vai aparecer, tá, Léo? Nós três, a gente tá fala ali que... Né? Mas tudo meus bem. Meus 1,65 já não permitem tiração. Cara, eu acho que ele é 6. É? Eu acho que ele é 6. Ele não é um centímetro mais alto que eu, não. Não. E eu sou 7'1". Tá bom. Vocês estão muito grandes. Tá tudo ali. Tá tudo alto pra caramba aqui. Tem uma almofadinha na cadeira. Fica tranquilo. Bom, bora lá. Voltando. Você falou da galera do performance. Eu já vou pegar esse gap. Né? E a periodização. Você falou que faz por bloco. Gosta muito do bloco. Gosta muito de ter esse controle. Né? Provavelmente já experimentou outras. Já viu como funciona. E dentro disso, né? Cara, pra galera que tá treinando no box, é necessário você ter a planilha externa, porque assim, ao mesmo tempo que é muito bom, porque pô, você trabalha bem, a galera desenvolve e tal, cria a demanda também pra galera que tá no box que fala, pô, isso pra mim não é o suficiente. Eu só vou conseguir ter o gap se a virada de chave se eu fizer a planilha. E aí? Eu acho que cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Tem muita gente que acha que queima a largada. O cara começou a treinar, vivência nenhuma motora, vivência nenhuma esportiva, e ele entra e aí ele vê numa aula a galera mandando
20, 30 butterflies, as meninas botando uma carga alta de ginete, clean and jerk, e aí ele quer ganhar tempo para construir algo que leva tempo. Esse é o problema. Não quer dizer que se eu treinar ao invés de 1 hora, eu treinar 2 horas, eu vou demorar ao invés de 1 ano, 6 meses. Esse é o problema. A questão é, para que esse cara vai fazer uma planilha extra? Como eu te falei, eu puxo para baixo, eu tenho lá o performance, que chama performance. O que é o performance? É quem quer melhorar no CrossFit. Quero melhorar no CrossFit. Beleza? Então você vai para o grupo do performance. Se ele quer melhorar e ele não tem determinados movimentos, eu tiro ele do bloco do performance, deixo ele acompanhar de longe. Como assim? Estou no bloco de força. Tá todo mundo na terça-feira vai agachar pesado até 90%. Back. Ele vai agachar back, front e overhead 60%, 55%. Por quê? Porque ele precisa ganhar consciência do movimento, aquela base da nossa pirâmide de mecânica, consistência e intensidade. Ele precisa ganhar consistência, porque mecânica, se ele está fazendo planilha, ele já tem. Se ele não tiver, ele não está na planilha de performance. Ele vai ter uma planilha individualizada basicona, Scott Therapy, muita mobilidade. Aí eu já tenho meus programinhas de mobilidade específicos por articulação. Cara, deficiência de tornozelo. Ele vai fazer esse bloco e eu falo, você vai ficar nesse bloco aqui até você me apresentar resultado tal. Você vai ficar nesse bloco aqui de mobilidade até me apresentar resultado tal. Isso não adianta. Aí você fala de periodização, chega a ser bizarro. Você tem que fazer uma periodização de resultado, vai ficar redundante. Mas você tem que fazer uma periodização de resultado palpável de qualidade. Então eu vou fazer esse cara realizar o seu primeiro, sei lá, chest to bar, mas eu vou primeiro trabalhar muita força de puxada. Ele está no bloco de... Se eu for periodizar em bloco, o cara que quer fazer o primeiro chest to bar, no bloco de força ele vai fazer muita puxada na força, muito exercício acessório de puxada, muita coisa que vai levar ele a ter força para fazer. Quando ele chegar no bloco de potência, eu vou fazer as transferências de força dele, de quadril, de membro inferior para membro superior, usar o core como condutor dessa potência. Na fase de resistência, eu vou botar ele com muito... Entende? Eu vou construir uma base periodizada, mas para um resultado qualitativo, não quantitativo. Legal. Eu não estou preocupado se ele vai performar bem no Qualifier Online PCB, porque ele está anos-luz disso aí. Isso é legal, porque hoje, assim, não sei se eu tenho acompanhado mais a literatura, cara, tá uma briga grande das avaliações, né, entre qualitativas e quantitativas, né? E aí que para mim, a briga, né? Quer dizer, para mim não. A gente vê escrito, né, a galera discutindo, não, porque você tem esse grau de importância, o outro você tem esse grau de importância. Eu acho muito que é um momento, né? A gente até trabalhou junto recentemente, onde para melhorar quantitativamente uma pessoa, cara, a gente voltou ao basicão. Voltou ao basicão. Né? O qualitativo dele estava a gente está falando de alguém que tem 100 kg de snatch e teve que voltar a fazer pranchinha, tinha que fazer pranchinha, rotação de tronco, exercício de equilíbrio com 100 kg de snatch. Então, assim, será que 100 kg já estava tão importante para ele ali? Ele teve que dar uns passos atrás para a gente poder voltar a acelerar. Então, você falou bem, eu acho que depende do momento, depende para quem. Então, tem um cara de alta performance, está performando bem, mas a gente já viu isso aí com atletas famosíssimos. O cara está performando bem, mas ele tem um desvio de quadril. Faltam 4 semanas, 5 semanas para a competição dele. Eu vou corrigir aquilo ali? Não vou corrigir. Não dá tempo. Não dá tempo de corrigir. Talvez ele perca a performance. É melhor ele competir daquela forma do que mudar. Agora, acabou aquele período, ele vai para o período de base. Importa se eu deixar ele 3, 4 semanas sem fazer um bloco de força muito pesado? Não. Agora eu vou corrigir aquele cara. Aí o qualitativo vai ser mais importante. Agora, para quem? Eu estou falando de atleta. O meu aluno de boxe, o qualitativo tem que estar na frente. E eu falo isso com os professores, com meus alunos, com todo mundo. Não adianta você querer botar intensidade dentro de uma aula. Mobilidade, aquecimento, mobilidade, skill, força, WOD. Não adianta eu pensar aqui se no bloco do skill ali ele não apresentou. Ele tem que fazer aqui o que ele apresentou aqui. E se você quiser modificar para esse bloco aqui do WOD
com algo completamente diferente, mas que leve ele na direção de melhorar isso aqui, tudo bem. O que não pode é o cara vindo, construiu, tem um cara tá no Scotnet lá todo torto, com o braço sem estender, apresentando um valguismo dinâmico, assim, não de propósito, aquele bem ruim, e aí vai lá e monta a barra. Não tem que montar a barra. Bota ele de frente para a parede com PVC e dobra o número de repetições. Pede para ele só contar quando o nariz encostar lá embaixo. Muda qualitativamente a solicitação que ele está querendo levar para o quantitativo. E aí sim a gente vai ajudar as pessoas. Né? Eu acho. Prefiro. Eu prefiro também. Mas você sabe que a gente tem uma linha muito parecida, né? Cara, dando uma olhada aqui, ó. A gente já falou lá das prescrições, da periodização. Vamos lá. Hoje, né, você comentou do TDG glúteo. Sim. Cara, como é que você vê essa mudança corporal que teve, mudança de perfil mesmo? Não vou nem falar do feminino, tá? Eu estou usando como gap, mas a gente viu a mudança de perfil dos atletas, né? Sim. Cara, como você vê isso e o que você acha que vai ser projetado mais para frente? Eu acho que no começo, vamos botar aí 10 anos atrás, a gente tinha, dentro do CrossFit, uma supervalorização da força. Sempre achei isso, principalmente porque eu sou um cara que sempre fui muito leve. Muito leve, então onde a gente tinha uma competição que todo mundo tinha que ser, estava na mesma prova, não tinha categorias de peso, tinha categorias de dificuldade, e eu dominava movimentos ginásticos de alta complexidade, mas meus movimentos de força eram muito baixos, né? Eu achava que era supervalorizado, mas achava do meu prisma ali como porque é o que te doía, como o que me doía. E aí quando eu comecei a programar, eu comecei a ver que não era não. Por quê? Porque na competição eu tinha uma prova. A prova 1 de determinado campeonato era, sei lá, 40 chest bar, 20 wall ball, e 5 deadlifts a 245. Pô, não tá legal isso aí. Porque o ginástico tá bem valorizado. Mas o cara pesado vai sofrer no ginástico. Pô, mas olha o volume de um e olha a discrepância do outro. Show? Então eu falava, pô, não é isso. Aí você viu o perfil dos caras. Tem aquela foto icônica do Froning, Khalifa e mais um, que é o Matt Fraser. Não, Matt Fraser não. Não, o da marido da Sheia. Da Sheia. O maluco imenso na piscina. Você vai ver o próprio Froning hoje. Cara, atlético, totalmente diferente. Sequinho e tal. Por quê? A gente teve essa supervalorização da força. E aí eu vi uma galera reclamando, e os próprios organizadores, a própria CrossFit, como organização do Games, mudando as provas, aumentando cada vez mais o número de provas, aumentando cada vez mais o volume das provas. Nos últimos 3, 4 anos, colocando um valor muito alto em provas de endurance absurdo, as da bike, maratona de remo. Essa agora que teve agora o Capitólio. Bizarro. Os caras com um volume de tarefa muito grande. Porém, o que dividiu águas ali no final? O cara carregar aquelas bags gigantescas, onde o fator força começou a fazer diferença. Então, se tivesse o magrelo, não teve, mas se tivesse o magrelo que tivesse atropelado na corrida e chegado ali e não conseguisse carregar, a gente ia ver que foi extremamente tendencioso. Mas a galera que chegou estava tudo mesmo forte. Os grandões acabaram sofrendo porque eles pegaram um cardio bizarro no começo da prova. Eu lembro, cara, eu acho que foi 2016 ou 2017 que teve a primeira prova no pier. O pessoal pegava o SUP, sim, aí a galera grandona tava afundando no SUP. Igual tartaruguinha, né? Tava afundando fazendo assim. E aí mudou, então os próprios atletas viram, a gente viu com o aumento até dos programas de condicionamento, Aerobic Capacity, de tantos outros que começaram a falar, cara, vocês têm que ficar mais resistentes, vocês têm que ficar um pouco mais leves. A gente tem o nosso melhor atleta aí, o Guilherme Malheiros, é um cara que está correndo atrás da resistência dele em provas maiores, mas você olha o shape do cara, já é um shape atualizado, vamos dizer assim. É extremamente forte, mas ele não tem o volume que tem uma série de outros atletas aí que não tem também tanta performance lá do outro lado. Então vai ficar naquele shape ali mais mediano. Você vê,
próprio Matt Fraser, como é que foi os últimos anos dele. Ele nunca foi um cara muito maior e ele deu uma boa diminuída. Então tem que acompanhar. Você vê a tia Claire jantando todo mundo, daquele tamanho, forte, mas não é nada descomunal. E ela chega nas cabeças nas provas de força, nas cabeças nas provas de resistência, nas cabeças nas provas de ginástica. Vai mudar. Tem que mudar. Quem não acompanhou esse processo vai ficar para trás. Quem ficou muito grande... E a gente viu isso. O perfil não só o perfil dos atletas mudaram, mas eu acho foi até num blog desse de CrossFit que eu vi, de fora, falando que acho que 40% ou 30% dos atletas teens que competiram no passado, hoje já não estão mais competindo. Tudo bem, N fatores. Sim. Né? N fatores que influenciam isso, mas pode ser um fator também. E também outros atletas que estavam no nível que eram da elite, de alto rendimento, que estavam na elite, e hoje já não estão competindo mais. Os caras sumiram, né? Pô, será que é só porque, cansaram da batalha ali, de se dedicar a tudo isso, ou porque realmente teve uma mudança muito grande? A demanda mudou. Os treinos dos atletas de elite hoje é outro comparado a 8, 7 anos. Não, e é engraçado você falar isso, porque lá na 40 Graus a gente está com o Oliver, que era atleta TCB, né? E acho que tem semanas, né? Deve ter semanas que eu estava conversando com ele, porque a gente estava num período de testes lá na 40, e aí ele falou, pô, cara, é impressionante como aqui no Brasil, que ele é de fora, né? Aqui no Brasil vocês valorizam muito a carga, o peso, a força, e valorizam um pouco o cardio. Eu não consigo entender, cara, como muitas vezes tem uma prova de resistência aqui, e eu olho pro lado, a galera tá, tipo, bufando, e, pô, eu tô de boa ali, tô tranquilo, não porque eu tenho um cardio excepcional, mas porque a gente foca, né? Tá acostumado a trabalhar o cardio, tá acostumado a trabalhar o ginástico, até mais que propriamente a carga, né? E ele também tem cargas altíssimas, então ficou muito marcado isso para mim. É isso. Se quem não se adaptar, mas o perfil físico vai mudar porque o perfil das provas mudou. Eu acho que é isso. Legal. Eu ia entrar nesse quesito, né? Que a gente teve a supervalorização das cargas. Quer dizer, o esporte em si ele começou bem mesclado, né? E aí depois ele teve uma supervalorização das cargas, né? E agora a gente está na fase, vamos botar assim, descendente, onde eu estou voltando para a valorização do equilíbrio, né? E aí, óbvio, a gente vai ter campeonatos e campeonatos que valorizam uma coisa, valorizam outras, né? Dão preferência a um, direcionam. Mas entrando já nesse gap aí dos campeonatos, esse final de semana tem, né? Esse final de semana tem. A gente vai lá para o Monstar, um campeonato que eu adoro participar. A organização é sempre muito legal. As provas são muito legais. Saíram ontem, né? As provas. Saíram ontem, mas ainda não dei uma olhada. Saíram todas as provas. Estão bem equilibradas. Tem prova só de força, tem prova só de resistência. E a maioria bem mesclada. A gente vai com o time aí, vai no RX. Vai no RX? Vai no RX. Eles não têm mais o direito de competir para baixo, não. Eles ganharam o Caveiro no intermediário. Né? O Caveiro de São Paulo, eles ganharam o intermediário. O Igor já tinha ganho intermediário Monstar. Individual? Em time. Em time. Tinha ganhado em time o Monstar. Já tinha pódio de Wadland intermediário. Não dá mais. Eu falei pra ele, não dá, cara. Ou a gente vai ficar aqui, vai ficar rodando campeonatinho intermediário, ou a gente tem que mudar o nível, né? E é uma galera que tá cada vez mais comprometida, levando mais a sério o treino. Legal. Entra naquilo, eu vou com 2 professores e uma de pessoa normal. E uma pessoa normal no time, né? Então são pessoas que vivem do cross, são pessoas que respiram, trabalham, ganham dinheiro com isso. Não vivem de competir, mas vivem do meio do cross, né? E aí dá pra gente alçar desafios maiores, né? Dá pra galgar coisas maiores. A gente vai lá esse final de semana com a expectativa de ter uma boa competição. Vai ser a primeira vez que eu testo esse time no RX. Eu já testei um desses atletas com outra configuração. Tô tentando lembrar. Era João e Tomás. A gente... Essa é muito boa. Vou contar aqui. Wadland, o último antes da pandemia. 19, talvez. Aí a gente montou um time, a gente tinha ganho, com esse time tinha ganho o Monstar no intermediário, falou, pô, vamos subir esse time agora, vamos bater lá na RX. E o Wadland não tem elite, intermediário e RX, o RX é elite. Então os brabos vão tudo
Lembro bem disso. Aí a gente montou, treinou pra caramba e saiu tudo. E a gente falou, cara, isso tá bom. Tal. Quando saiu o leaderboard, a tabela dos atletas todos que iam, eu falei, ó, a galera que tem aqui eu conheço, é o nível de vocês, tá bom, não tem nenhum figurão. Eu não lembro se estava perto de TCB, tinha alguma coisa que a galera ficou de fora. Tava de fora. E eu falei, porra, dá pra gente, porra, será que a gente pega um pódio? Porra, o time tá bom, o time, vamos lá. Faltando uma semana não, menos, poucos dias, 3, 4 dias, e eu tô aqui no Instagram e tal, aí eu vi um atleta, falei, cara, indo pro Outland, de surpresa, como é que é? Oi, como é que é? Era o Vitor. Vitor, vocês estão indo pro Outland? Tô. Por quê? O patrocinador ia mandar um monte de coisa lá e parece que tem um problema com o galpão, pegou fogo, sei lá o que foi. E como não vai mandar os materiais, vai mandar os atletas. Aí eu olhei, dei refresh no leaderboard, aí apareceu Anderon, Belém, Vitor Marques, o Push. Falei, vambora, cara. Já tá aí. Aí o que? Eu fechei, já estamos inscritos, passagem comprada, vambora. E a gente foi maneiro pra caramba, a gente lá brigou, não lembro se acho que eram 15, 14 ou 15 trios, né? A gente foi em 7º, brigou bem, prova ali a gente ficando em 2º, mas era outro nível, né? Eu tava levando... Sobe demais, eu tava levando 2 pais de família, empresário, pai de família, o cara que já saiu de lá direto pra reunião e tal, e o mais novo ali, que era mais promissor, mas foi bem maneiro, assim, foi bem maneira a experiência. E agora a gente tem como mostrar um pouco mais estruturado, uma galera que treinou mais para isso, dentro da categoria agora que dá pra gente competir. Não sei quem vai estar lá, também não tô preocupado com isso, porque eu quero testar esse time. A gente, no final do ano, tem o Six, e aí é esse time mais um homem e 2 mulheres. Assim, a gente está numa fase de construção. Para mim é sempre construção. Uma fase não, né? Para mim é sempre construção. Você bota um bloquinho, por isso que eu gosto da periodização blocada. Eu boto um bloquinho, depois eu boto outro bloquinho, depois eu boto outro bloquinho, para que a pessoa esteja sempre evoluindo, que eu tenha sempre novos desafios e que o processo seja sempre muito tranquilo. É isso, acredite no processo. Esse é o slogan da equipe, né? Aí, não vai dar para vocês verem não, mas tá nas minhas costas. Esse é o slogan que ele utiliza. E, cara, deixa eu ver aqui, eu acho que a gente deu uma embaralhada aqui, mas... a gente é assim mesmo, bem legal. Deixa eu ver. Acho que é basicamente... É isso. Uma coisa que a gente não falou, que você tinha dito que queria... Acho que você falou e eu fugi. Que foi... Você Pode perguntou, fazer. na verdade, quando que o aluno de boxe ele precisa dar planilha. Sim, legal. Certo? Legal. Só que, quando você começou a falar, achei que você ia perguntar o seguinte. Como que tem que ser o programa do aluno de boxe, já que eu falei, eu gosto muito da blocada, eu uso periodização blocada com meus alunos de performance, mas eu gosto de usar bloco para o aluno de boxe, para o aluno de turma. Isso aí é uma discussão que já foi colocada aí, eu tenho grandes amigos aí que não... Meu irmão, a discussão é boa. Já fui convidado para dar curso junto com outros amigos aí, e assim, a gente discutindo, discussão saudável, discussão para crescer, mas indo no conceito do que é periodização, o que é uma periodização, se está periodizando, não está periodizando, boxe é programação, só organização de treino ou é periodização. O que eu penso? Se eu consigo entregar bons resultados num nível de atleta, com uma organização de treino, utilizando blocos, por que eu não posso fazer isso com o meu aluno de boxe, meu aluno de sala? Vou voltar. Mais uma vez, se eles, a própria CrossFit diz lá, a diferença de um atleta para uma pessoa comum, os atletas e pessoas comuns têm as mesmas necessidades, o que muda é a amplitude da necessidade. Né? Um atleta precisa de força, mas talvez precise de força extraordinária. Mas o meu aluno de boxe precisa de força. Num range menor, num ganho menor, mas ele precisa de força. Meu atleta de rendimento precisa de potência. Num range maior, ele precisa de altas cargas, deslocar em grandes distâncias, mas o meu aluno de boxe ele precisa de potência para correr, para pegar um filho, para lançar uma coisa longe, para levantar rápido quando precisar. Ele precisa de trabalho de potência. Então, por que eu não posso organizar isso de forma blocada ou de forma periodizada para que no final de um plano eu tenha um resultado para dar? A gente está nos 2 boxes que eu programo, a gente está numa fase de realização. Igual eu faço com os atletas. O que acontece na fase de realização? Eu pego o que foi acumulado
e entrego misturado, vamos dizer assim. Eu vou solicitar tudo que o cara precisa, tudo que ele construiu nesses blocos de força, potência e resistência. E aí, o que aconteceu hoje, na aula de hoje? Uma aula em quarteto, com remo, wall-ball, touch-bar. Aí no meio tinha hold, um tinha que estar pendurado enquanto eu estava ali, a bola não podia cair, se a bola caísse, todo mundo tinha que pagar um banco de punição, tinha área de transição, tal. E aí o que eu vi? Eu vi o meu aluno normal de boxe, levado num nível de estresse de que eu comecei a contar, eu tinha que controlar. E aí eu parei e expliquei. Olha só, sabe por que eu vou fazer isso? Porque agora a gente está realizando o que vocês construíram. E aí eu estou mostrando para o meu aluno que aquele processo é um processo que precisa ser respeitado. Então, quando ele pensa que hoje eu não vou, hoje é cardio, hoje é pull-up que eu não sei, a gente está construindo. E se eu mostro para ele que ele está construindo como um atleta constrói... Então, mas é aí que eu acho que está a diferença. Porque, assim, dentro do ambiente, dentro do que foi construído, né, hoje eu posso... Vou dar um chute alto, tá? Pô, 85, 90% dos nossos clientes treinam todo dia. Sim. Treinam todo dia, se não exclusivamente. Uhum. Né? E aí, o que a gente vê na maioria dos ambientes é que, pô, ainda tem um local que, não, a gente vende o plano de 3 vezes na semana, vende o plano de 2 vezes na semana. E eu acho que é isso que, entre aspas, dificulta o controle da galera. Sim. Por quê? Pô, tu vai fazer uma prescrição semanal, né, pro boxe. Pô, mas tu tem aquele cara que só treina terça e quinta, ou terça e sexta. Certo. E aí você tem aquela pessoa que treina segunda, terça e quinta. Uhum. Quando não só sábado. E aí você pensar na periodização, entendeu? Como eu já ouvi um dos grandes mestres da área em uma palestra do curso dele, levantaram um empolgadão e falaram, cara, mas qual é a melhor periodização e tal? E ele, eu não periodizo. Eu não periodizo. Não dá pra periodizar. E foi justamente essa. Foi essa parte que ele falou. Ele falou, olha, eu não tenho como periodizar. Eu penso num esquema, né, numa organização, mas ao mesmo tempo não é uma periodização clássica, como a gente está habituado, porque eu tenho esses fatores que me impedem de fazer. Então ele tenta dar uma mesclada, vai, foge. E também, cara, tem aquele local que, vamos supor, tu pega um box, sei lá, 85% das pessoas estão ali para suar, saúde e confraternizar todo mundo. Beleza. Que, cara, tu vai virar para ele e vai falar, pô, cara, hoje é dia de realização e vambora, vamos pegar tudo que a gente fez. E o cara fala, meu irmão, vou fazer e me deixa aqui, ó, vou pegar a cervejinha aqui, vou tomar e, cara, tô, ó, qual fase eu tô. Entendeu? Eu acho que tem esse gapzinho. Tem. Na verdade, qual é a minha opinião disso aí? Você tem total razão, concordo com isso tudo. Tô lembrando de quem você está falando. E a questão é a seguinte. Você bem falou, 80, 85, 90, a gente não sabe. A maioria, vamos chamar de maioria. A maioria dos alunos treina quase todos os dias. Quase todos os dias. Lembra que eu falei no começo lá? Que a gente tem um grande bolo que tem um objetivo comum e a gente tem os pontos fora. O que eu tenho que pensar? Na programação dessa galera. Tá no bolo. É no bolo. Eu tenho no JPA, a gente tem plano 3 vezes por semana, Mas o que eu penso nisso? O que eu penso desse cara? Ele não é amarrado, ele pode ir quando ele quiser. Ele pode pegar 2 semanas direto, gastar os 12 check-ins dele e depois não vir mais. Show? Não acontece. Mas ele pode. Se eu pensar na individualização e principalmente eu pensar no cara que está fora do objetivo da minha prescrição, eu não tenho prescrição. Eu tenho que definir como programador qual é o perfil que eu vou atender aqui. O cara que quer atender todo mundo, ele não atende ninguém. Então, meu perfil é pessoas que procuraram CrossFit para melhorar em todas as suas vertentes. Tem o lado social? Tem. Tem o lado da confraternização ali, tomar uma cervejinha? Tem. Tem o dia que o cara vai falar assim, pô, não tô afim de fazer isso não. O meu professor vai falar, beleza, faz aquilo, não tem problema. Eu só não posso pegar esse cara e transformar ele em regra. Por quê? Porque eu estou deixando de entregar o meu objetivo. O meu objetivo é que as pessoas melhorem. Se o objetivo da pessoa que procura uma academia não é melhorar, eu não posso fazer nada por ela. Ela que talvez esteja no lugar errado. Então, assim, eu vou atender
a equipe toda, eu canso de falar, cara, esse aluno é assim mesmo, ele nunca quer. Tudo bem, muda. Eu só não vou mudar a minha prescrição por causa do aluno que nunca quer nada. Eu só não vou deixar de ofertar que seja 20%, 30% dos caras que treinam de verdade melhorar um teste. Falar para o cara fazer um RM de back squat e depois entregar uma periodização de força em cima daquele RM. Sendo que eu vou ter a dona Cocota que vai agachar com 10 de cada lado, com 60%, 70%, 80%, um RM dela é tudo 10 de cada lado. Eu vou programar para ela realmente não está dentro da progressão, mas eu fiz uma periodização. Ela não cumpriu a periodização, mas o meu programa, o meu box, tem uma periodização. É aí que é a diferença da fala do nosso grande amigo. Não é uma periodização porque não atende todo mundo? Aí eu já não acho. Eu acho que é uma periodização que nem todo mundo faz. Só para dar o gap, ele tem periodização, tá, gente? Ele sabe muito, pra cacete. Sabe mais do que eu, disparado. Muito, tá? Só que ele pensa dessa forma, porque eu acho que ele tá com um pensamento mais clássico. Né? É porque, tipo, se não estão todos fazendo, não é. Eu entendo, tá correto. Mas dizer que não existe, o que eu não faço, o que eu não penso nisso, não, eu penso no meu objetivo e trago os alunos para o meu objetivo. Se o objetivo dele é diferente, a gente anda paralelo. Mas no mesmo caminho. E tá tudo bem. É isso, cara. E para mim é muito claro, porque assim, o social para mim é muito importante. Então, cara, ouso dizer que a minha melhor fase de treino, o meu melhor momento de treino, era quando a gente treinava lá no Águia. Tinha um encontro, a gente treinava. E como era dentro do shopping, depois era obrigatório a gente descer no Outback, comer uma costela e tomar um chopp. Para mim isso valia a pena. Isso é muito bom. É muito bom. Você sabe que a gente está falando isso aqui, eu tô lembrando do Júlio, né? Tu falou do Júlio há pouco. Eu fiz uma vez uma postagem, fiz de propósito, não era para provocar, que o aluno, eu tinha essa programação, tinha o dia do teste, tinha que levar o aluno, tinha que fazer com que ele levasse aquilo em consideração e que se ele não tivesse de acordo, que talvez ele tivesse procurado o lugar errado. Porra, o Júlio me mandou um textão, irmão. Mas foi, Léo também, que não acho que tem um aluno, aí falou exatamente esse teu discurso, que tem um aluno que está ali para socializar, mas eu não disse que ele não tem que estar lá. Eu disse que eu, como professor, eu vou conduzir dessa forma. E o melhor professor, como dentro do meu curso de formação de treinadores, é treinador de referência. Por que é treinador de referência? Formação treinador de referência. Porque o cara que ele é referência, ele é referência para o aluno. Então, o aluno vai chegar para ele e falar, professor, o que eu tenho que fazer? Olha, o melhor para você é isso. Não quer dizer que o seu isso é igual ao isso dele, o isso dele, o isso dele. É o seu isso. Então, se eu tenho um treinador que ele é referência para os alunos, e ele fala, galera, hoje é o dia de teste de um RM de back squat. Solange, você vai fazer 3 repetições máximas. Dona Clotilde, você vai fazer 5 agachamentos na caixa. O Zezinho, eu quero que hoje passe de 100 quilos, porque na última periodização a gente chegou a 95, o seu movimento estava limpo e eu vou te ajudar, não esquece de me chamar. Fulano, e tá todo mundo prestando atenção. Esse cara é um treinador de referência. Mas o objetivo do dia é fazer um teste. Se a dona Cocota não tá no dia do teste, ela não vai fazer o teste, cara. Pô, é óbvio. Guarda pra ela. Guarda pra ela, entendeu? Ela vai fazer o que ela quiser. Agora, eu acho que o cara que procurou o CrossFit e não quer nunca fazer um odd para tempo, um AMRAP pro máximo de repetições, se desafiar em movimentos que ele não conhece, ele está no lugar errado. Porque esse é o princípio da modalidade. O princípio da modalidade é se desafiar. Se o cara foi para um lugar, eu vim só dar uma suada, tá tudo bem. Mas eu acho que pode ter um lugar melhor para você fazer isso, que não é aqui. Cara, pode ser agressivo, pode ser o que for, mas é de verdade. No entanto, você vai lá e vai ver, como agora não, mas minha mãe fazia. E minha mãe não estava nem aí para um RM, para porcentagem. Ela queria todo o treino acabar e ficar pendurada na argola. Ela gostava. E ela treinava. Ela não estava nem sabendo o que estava acontecendo, mas ela estava lá. Entende? Então eu posso entregar uma coisa boa para ela. Mas tinha dia que eu falava, mãe, olha só, hoje é para chegar aqui no menor tempo possível. Porque eu sei que isso ia fazer bem para ela naquele dia. Entendeu? Beijo, Júlio. Beijo, Léo. Vocês lembrarem, pega lá no conversinha no Instagram que vocês vão lembrar desse vídeo. Era um grande debate. Era legal. Cara, do nosso roteiro, deu. É isso. Quer adicionar alguma coisa? Lembra de alguma pergunta ou
Ah, cara, não, eu queria só falar que é muito maneiro o que vocês estão fazendo do podcast. Eu lembro que a gente tinha uma carência muito grande de informação e de trocar ideia, e isso era muito valioso. Quando eu encontrava muito com você, com o Léo, hoje a gente quase não treina mais, quase não treina, a gente não A treina mais gente não junto treina mais junto. há anos já, e poder botar isso num lugar onde as pessoas como podem consultar e ver com calma, ir voltar, depois fazer cortezinho aqui, e a gente poder melhorar a nossa comunidade é muito boa. Eu acho de verdade que a nossa modalidade é uma modalidade que é para todo mundo, tá? Não queria que ficasse qualquer mensagem diferente disso, é uma modalidade para todo mundo. Dá para atingir N objetivos, mas o core, o principal, é fazer com que você fique melhor. A amplitude, quem vai definir é quem está fazendo. Mas que o objetivo principal da modalidade é que você seja melhor a cada dia, não se engane. É esse o objetivo. Não, e eu acho que é um efeito cascata, né? Porque, pô, você quer treinar melhor. Aí, bem ou mal, começa a se alimentar melhor. Aí você começa a se alimentar melhor, pô, daqui a pouco você começa a dormir melhor. Aí daqui a pouco você começa a criar objetivos e estratégias para o seu dia render melhor. Porque muitas vezes, pô, cara, esse treino me matou no dia e eu tenho que trabalhar depois. Pô, não rola. Então, eu tenho que fazer. Então, você vai escadinha, escadinha, óbvio, com o passar do tempo, né? Você vai se conhecendo. E aí, escadinha, escadinha, passinho a passinho, né? Degrau a degrau, você vai ganhando esse know-how, você vai controlando isso e você vai melhorando ali, etapa por etapa, que eu acho que pode ser um grande problema hoje, porque a galera tá muito imediatista. Então, pô, não, mas eu tenho que fazer isso, porque fulano faz. E eu tenho que conseguir isso, porque, cara, não sei quem fez em 2 semanas de CrossFit, e eu lembro que o que me motivou, aliás, que me motivou não, que me incentivou, né, a estar conseguindo fazer o Double Under, foi eu me inscrever numa competição que até um dia antes eu não fazia Double Under. Eu lembro disso. Olha que louco. Eu saí do boxe, tu tava lá ainda no cantinho, lá fazendo, e tu fez, quanto sobrou? 50 não. Não, eram 50 provas. Eram 50 provas. Mas eu não, vai eram ser 50 provas. Bancou lá e eu banquei o Unbroken, que até então saía 1, 2, 1, 2, 1, 2. Não sei qual chave virou ali no momento, mas saiu o Unbroken. E saiu o Unbroken o odd inteiro, não foi um. Né? Maneiro demais. E eu lembro que essa competição, o Neto era o... Brave Challenge. Tava montando os WODs. Tinha Beto como judge. Olha que louco, tinha Beto como judge. E foi engraçado, porque o Beto ali, ele não sabia se ele torcia, porque era amigo né? Nós, ele não sabia se ele torcia, se ele contava, se ele... Ele não errou um no rap, tá? Diga-se de passagem, foi justo. Mas estava ali nesse debate e foi bem legal. Até foi Rio sempre? Foi no Recife, foi dentro do Arnold. Foi dentro do Arnold. Pô, nessa competição tinha a Luana, eu arbitrei a Luana, Cavaleiros. Pô, ela não estava conseguindo fazer pull-up, velho. Ela é campeã do TCB. Tipo, na época ela fazia pull-up. Ela tinha um deadlift pesadíssimo, pesadíssimo já. Mas o pull-up, eu lembro... O ginástico dela pesava e tal. E assim, hoje você vê que é um atleta que voa. Mas era o começo para todo mundo, cara. Isso é muito maneiro. E você vê como todo mundo evoluiu, como isso andou. Por quê? Porque a característica da modalidade é você evoluir sempre. Então eu não vou aceitar falar, não, esse aluno vai sempre fazer a mesma coisa. A gente tem que incentivar, a gente sabe que tem um platô, mas fazer sempre a mesma coisa, a gente tem que empurrar isso aí para a galera para frente. É isso aí. Mais alguma coisa? Não, só falar para a galera aí, procurar a gente aí nos nossos canais todos. Então, site teamdiogomes.com, vê lá que tem todos os programas, tem rede social, tem tudo lá. Instagram é Diogo Gomes Coach. Quase que não sai. Quase que não sai, porque eu não olho, não me marco muito nas postagens. O canal do YouTube, Diogo Gomes CF, mas está tudo no site. Vai no teamdiogomes.com, tem lá no rodapé, tem tudo lá. E agradecer aí vocês pelo convite mais uma vez, que é muito maneiro. Pô, cara, para mim é uma honra estar aqui fazendo essa entrevista, estar contigo, estar te recebendo, quer dizer, né? Estar te recebendo no programa, mas ele está me recebendo, na verdade. Né? Então a gente tem essa troca. Faz parte de toda a minha formação, ainda faz, né? Não teve interrupção, nem nunca saiu. Eu acho que, cara, é isso. É a gente trazer cada olhar, a gente trazer cada momento, pra gente
refletir o que foi feito lá no passado, agora está sendo feito, ter essa troca, e o principal, ver a evolução, ver o que está mudando, como está mudando, está acompanhando ainda, e acho que a gente ainda continua nessa, né? Eu lembro que no passado, no Oddland, a gente foi numa competição juntos, né? E foi bem legal ver todo mundo parado na arena, torcendo por ele, porque realmente foi uma prova, eu acho que foi uma prova errada que caiu ali, porque como não tinha o Elite, o RX, era só intermediário, todo mundo estava nessa categoria, era a carga, sei lá, 60%, vamos chutar. 60%, 70% dos snats. Sim. Sendo que isso pro Diogo era 100%. Fechava com 5-5. Era a última escala, só que tipo, era tri, era você e Arley. E aí todo mundo tinha que fazer todas as cargas. Aí a gente fez um 115, um 35, não, 95, Libra, né? 95, 115, um 35 e um 55. E um 55. Falei, eu pesava 63 na época. Agora eu tô gordinho. Mas é 63. Também tô gordinho. 63 pra tirar. Era 3 touch and go. Era 3 touch and go. 3 touch and go. Então, assim, pesou pra mim. É uma foto bonita que eu tenho salvo aí. Eu vou postar nos stories aí quando sair o podcast. Eu vou postar pra galera contextualizar. Que realmente parou, todo mundo acabou. E eu era o último. A gente sabia que a gente ia ficar em último, porque só mutante e eu não ia até a última carga. A gente fez, a gente tava bem. Se não tivesse eu, a gente tinha ficado nas cabeças. Vocês fizeram muito papel, tudo. E aí eu paro pra tirar a última lá, e aí tá todo mundo tinha acabado. Maneiríssimo isso. Todo mundo tinha acabado. Todo mundo tinha acabado e ficou aquela roda gigante pra fazer. E ainda bem que eu não sei qual foi o fotógrafo, mas assim, ainda bem que o cara pegou uma foto. Tava lá, né? Eu pra tirar a barra do chão, não pegou eu errando, né? Pra tirar a barra do chão, ele registrou foto preto e branco, maneiríssimo. Não fiz snatch, mas faz parte. Valeu o apoio. Valeu. Né? Galera, é isso. Segue lá o canal, tá? Pode me procurar no Instagram também, Renatinho Azevedo, tá? Clica lá no YouTube, galera, segue, todos os likes, a gente precisa, se inscreve. Encaminha pra galera que gosta de cross, vamos trocar essa ideia. Passarinho, periquito, manda pra todo mundo, galera. Manda pra avó, a avó adora isso. Adora. Eu mando tudo pro meu pai também, minha mãe, eles adoram assistir. É isso. Galera, um abraço, tá? Mais uma vez, um prazer, obrigado. E tamo aí no próximo. Valeu.